Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, mais um vídeo aqui e a gente vai falar sobre o famoso teste de fogo. É isso mesmo, como descobrir aí quem são, né, quem são os médiuns verdadeiros, ou seja, quem são as entidades verdadeiras na hora da incorporação. A gente colocou um vídeo aqui no canal mostrando como identificar o verdadeiro Exu, como saber se o Exu é de verdade ou não. Então agora a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa questão do teste de fogo, que são aqueles testes que alguns terreiros aí realizam para saber se a entidade está firme, ou seja, para saber se é a entidade de verdade e não para saber se é o médium fingindo, tá ok? Antes da gente começar, eu peço a você que deixe a sua curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o conteúdo que é de extrema importância. E o mais importante, compartilhe esse conteúdo aí com as pessoas que às vezes não conhecem sobre este assunto. Pessoal, Pessoal, começando aqui, a gente vai falar sobre os famosos testes de fogo que eram feitos antigamente e hoje em dia ainda é praticado por alguns pais de santo, né, em cima dos médiuns na hora da incorporação. Esses testes de fogo, pessoal, eles eram de qual forma? Eles eram para testar, vamos assim dizer, a entidade, para testar, né, a dor, enfim, para testar a força da entidade. Nesses testes eram realizadas algumas coisas que podiam, né, que poderiam, é claro, machucar e danificar o corpo do médium. Necessariamente, na maioria desses testes, mesmo que este teste vinha a danificar o corpo do médium, a entidade tinha que segurar este suposto essa questão de danificar, ou seja, a entidade ela tinha que segurar, né, o médium para que o médium não se machucasse. Desta forma, eles acreditavam que se fizesse esse teste, a entidade não machucou, era uma verdadeira entidade. Mas se caso ocorresse do médium machucar ou acontecer alguma coisa do tipo, era uma falsa incorporação. Não sei se isso era de grande valia, mas agora vamos falar aqui para vocês alguns dos testes de fogo que eram realizados antigamente nos terreiros. O primeiro teste de fogo, e muito conhecido em alguns terreiros, é o teste da pólvora. É isso mesmo. Era realizado de várias maneiras. Em algumas circunstâncias, era feita um círculo de fogo, só que esse círculo de fogo, pessoal, era colocado muito próximo à entidade, ou seja, muito próximo ao médium. Era colocado fogo nesse círculo de pólvora, tá ok? Esse círculo de pólvora ia queimando e muitas das vezes acabava machucando ou queimando o médium. Desta maneira, a entidade ela tinha que continuar firme dentro desse círculo, provando para todos que estavam em volta que ela tem firmeza, mostrando para todos que ela não ia machucar o médium ou que aquilo que estava ocorrendo não ia causar nenhum tipo de dano ao corpo físico do médium. Este era um dos primeiros testes de fogo, no caso o teste de pólvora. Outro teste era a pólvora na mão, é isso mesmo. Essa pólvora na mão, pessoal, até hoje em dia alguns terreiros ainda realizam esse tipo de teste. Ou seja, eles pedem para a entidade, Exu, Pombogira, principalmente realizado com Exu, Pombogira e Caboclo, para que a entidade estenda a mão. Quando a entidade estende a mão, a pessoa, o pai de santo que está realizando o teste, coloca um tanto significativo de pólvora na mão daquela entidade. Quando eu digo um tanto significativo, pessoal, simboliza que eles colocavam muita pólvora na mão da entidade. É isso mesmo que vocês estão pensando. Após que eles colocavam essa quantidade enorme de pólvora na mão da entidade, eles colocavam fogo. E é claro, dava uma bela de uma explosão. Então, pessoal, o que você acha que eles queriam? A mão do médium não poderia
machucar, não poderia se danificar. O médium em si não poderia se assustar, ou seja, a entidade não poderia se assustar. E se caso machucasse, a entidade não poderia sentir dor. Então esse era um dos testes muito conhecidos, é o na mão. E algumas vezes também era colocado essa pólvora no pé das pessoas, tá certo? Este era um dos primeiros testes que realizavam, tá certo? Mais um outro teste também muito conhecido, né, que é esse teste de fogo, que era o famoso pé na brasa. Se você já viu alguns vídeos relacionados, este também era um teste muito utilizado antigamente. Eles colocavam brasas acesas no chão e faziam com que as entidades dançassem ou caminhassem sobre um caminho de brasa ou dançassem em cima da brasa, de uma forma simples, mostrando assim para os demais que a entidade estava firme. Esse teste de brasa, ele não era somente utilizado com as entidades da esquerda, ou seja, Exu e Pombogira, mas também era utilizado por várias outras entidades, como baiano, marinheiro, caboclo, preto velho e até mesmo erê, certo? Tentando provar para quem estava ao redor, para o Pai de Santo, que eram entidades firmes. Um outro teste também muito conhecido, que é o famoso pisar em vidros. É isso mesmo, pisar em caco de vidro. Muitas das vezes faziam caminhos, né, de vidro e faziam com que as entidades caminhassem, né, sobre aqueles vidros. Mesmo explicando, podendo machucar, a entidade não poderia, de alguma forma ou de outra, machucar o médium, ou mesmo assim se negar a fazer aquele teste. Por quê? Se uma dessas coisas ocorressem, se o médium se machucasse ou a entidade se negasse a fazer aquilo, ela seria taxada como uma falsa entidade. Gente, complicado. Lembrando que esse teste de brasa, o pisar em brasa, querendo ou não, ainda é bem utilizado nos tempos de hoje em alguns terreiros. Agora vamos para um outro teste, que este era um dos piores feitos antigamente, que é o famoso tacho de dendê. Para quem não sabe o que é dendê, deixa eu colocar de uma forma mais simples. O famoso tacho de gordura. Um tacho de gordura quente, fervendo, tá bom? Era realizado, né, eles colocavam dentro de um tacho dendê, ou seja, o óleo de dendê. Colocavam dentro deste tacho o óleo de dendê, um tacho grande, e esquentavam este tacho, ou seja, esquentavam o dendê, botavam fogo. Quando aquele dendê estava fervendo, praticamente quente, uma gordura quente, um óleo quente, você já fritou o ovo? Você já deixou aquele pingo do óleo cair em você? Você já percebeu o tanto que queima? Então, é a mesma coisa, só que ali no caso seria um tacho, né? Cheio de dendê. Não é somente uma frigideira pequena, não. Beleza, eles faziam isso, levavam isso até a entidade. Na maioria das vezes eles colocavam no fundo daquele tacho alguma ferramenta da entidade ou algum tipo de material. Às vezes colocavam um ponto, colocavam às vezes um olho de boi, colocavam um obi no fundo daquele tacho e pediam para que a entidade tirasse aquele objeto dali de dentro. Não, pessoal, não se utilizava de nenhum outro material para poder tirar. A entidade tinha que tirar aquilo com a mão. Isso mesmo, em um óleo fervendo. É isso mesmo. E a entidade, ela não podia se queimar. Ela não podia danificar e, é claro, ela não podia se negar a fazer isso, porque senão ela era taxada como uma falsa entidade. Esse era um dos piores testes que realizavam antigamente. Lembrando que além de muitas das vezes eles fazerem esse tipo de teste, que faziam com que as entidades pegassem um objeto dentro daquele tacho fervendo de óleo quente, eles também faziam com que as entidades colocassem os pés dentro daquele tacho quente e deixavam um determinado tempo até que o óleo se esfriasse para ver qual era o resultado. Agora, pessoal, um outro teste
que praticamente era um teste um pouco mais simples, não tão danificante assim para o corpo físico do médium, mas querendo ou não danificava de alguma forma, era o famoso bebida alcoólica, o teste da bebida alcoólica. Como assim? Não entendi. Eles ofereciam várias e vários litros de cachaça, vários e vários litros de destilado ou outro tipo de bebida para a entidade. Quando eu estou falando vários e vários litros de bebida, pessoal, eu não estou falando 2 garrafas, não. Eu estou falando na base de 10 garrafas, 20, 30, 40 garrafas de bebida alcoólica, eles ofereciam para aquela entidade. E a entidade, ela deveria se manter firme, não poderia, é claro, passar mal, e o médium também, assim que a entidade fosse embora, deveria se manter firme, sem passar mal e, é claro, sem se embriagar. Esse é alguns testes que eram realizados antigamente. Hoje em dia, a partir, se eu não me engano, do ano de 1998, todos esses testes foram proibidos dentro das doutrinas afro-brasileiras, ok? Que era o candomblé, quimbanda e umbanda ali. Todos esses testes foram proibidos, vamos assim dizer. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, a gente ainda encontra alguns terreiros, ou seja, algumas casas mais antigas que realizam alguns desses testes. Infelizmente. Agora deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Eu falei desses testes, tá ok? E é claro, se você imagina que as pessoas não se machucavam quando realizavam esses testes, sim, machucavam. Muitas pessoas já foram parar nos hospitais, enfim, com danos graves à pele e ao corpo, até mesmo ao próprio psicológico, devido a esses testes que realizavam. E essas pessoas, muitas das vezes, sim, foram taxadas como falsos médiuns. Agora vamos parar para entender o seguinte. Esses testes, por que eles eram realizados? Existe uma questão bem interessante nessa parte, que hoje em dia a gente encontra médiuns conscientes. A maioria dos médiuns hoje em dia, a gente está em 2021, a maioria dos médiuns hoje em dia são médiuns conscientes. São aqueles médiuns que têm a consciência na hora da incorporação. Ou seja, ele sabe tudo que está acontecendo na hora da incorporação. Por quê? Porque hoje não há necessidade de ter a inconsciência. Isso mesmo, o próprio espiritual vê que não existe essa necessidade. O médium ele precisa estar presente na hora da incorporação. Antigamente, devido a esses testes de fogo que os terreiros realizavam, as entidades praticamente eram obrigadas a pegar o médium completamente, fazendo ele ficar sem consciência, para que ela pudesse realizar esses testes. É bem simples. Por quê? Você acha que você tendo consciência na hora da incorporação, alguém chegar com um tacho, com uma bacia de óleo quente fervendo e pedindo para você, para a entidade, no caso, colocar a mão, você com consciência, você acha que você colocaria a mão naquele tacho? Com certeza não. E por que as entidades elas faziam isso mesmo sabendo que ia prejudicar o médium? Praticamente as entidades eram quase que obrigadas para que elas pudessem continuar realizando ali os seus trabalhos. Hoje em dia até as próprias entidades acabaram evoluindo, tá certo? E hoje não existe a necessidade de fazer esses testes de fogo. Lembrando que para você identificar uma entidade, principalmente para você que é médium ou para você que é pai de santo, não há uma necessidade. Existem várias e várias outras maneiras de você poder identificar se aquela entidade é verdadeira ou não. Não tem a necessidade de fazer essas coisas para agredir ou para danificar o corpo do médium de alguma forma, certo? Lembrando, pessoal, esse vídeo aqui foi simplesmente para mostrar para vocês que esses testes, por mais que incrível que pareça ser banais, existiam, né? Hoje em dia, algumas pessoas, ou seja, alguns terreiros ainda realizam esses testes. E querendo ou não, pessoal, sim, são coisas que danificam o corpo do médium, causam danos gravíssimos. Eu mesmo já presenciei várias coisas extremamente banais. Eu mesmo já sofri queimaduras por conta disso. Então, é só uma questão de passar para vocês
né, o que realizavam antigamente. Se você for em um terreiro, se você frequenta um terreiro, ou às vezes se você for visitar e eles realizam algo do tipo ou algo parecido, converse com o seu pai de santo ou então se afaste daquele local, porque não é um local firme que tenha necessidade de danificar ou prejudicar o médium para mostrar a firmeza da casa. Não existe isso. A firmeza, ela está aqui, tá ok? E não tem a necessidade de você prejudicar o médium para mostrar que a entidade é firme ou para mostrar que a entidade é boa. Ou beber litros e litros de cachaça. Devemos entender que mesmo a entidade estando incorporada no médium, devemos entender que ali ainda contém um corpo físico. E o corpo físico, sim, dependendo de determinadas situações, ele pode ser agredido de alguma forma. A entidade, é claro que não, porque ela é um espírito, mas ali ainda continua o corpo do médium. E este corpo do médium ainda é sensível, tá ok? Vamos entender isso, certo? Mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Também peço a vocês que deixem os seus comentários se já passou isso no seu terreiro, se já fizeram algum teste com você que é médium, já fizeram um teste parecido, ou se você já viu alguma situação semelhante, ou se existe um teste parecido, né, ou até mesmo pior, deixem nos comentários, certo? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu comentário, como eu disse. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, certo? Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.